Breaking Bad pode ter muitos vilões, sádicos, frios, malucos e até aqueles que a gente torce. Mas tem um que é impossível gostar, um que é capaz de escravizar, de matar inocentes só pra passar um recado, e que faz até o Walter, no auge do seu poder, implorar de joelhos e ainda assim ver tudo que amava ser arrancado. Porque desde o primeiro momento que o tio Jack aparece, a gente percebe que ele não é alguém pra se estar ao lado, já que enquanto conversa com os capangas sobre como executar o plano do Walter de eliminar mais de 10 criminosos em vários presídios ao mesmo tempo, não é a sua fala ou lugar que chama atenção, mas aquilo cravado no seu pescoço e no resto da sua gangue. Algo que deveria já ligar o máximo de alerta e chamar a atenção de qualquer homem com um pingo de consciência. Só que o Walter não conseguia ver nada além do quadro. Seu olhar era fixo, assim como sua postura. E quando o tio Jack tenta fazer ele prestar atenção, dizendo que não daria pra fazer exatamente como ele queria, Walter mostra quem tinha o controle ali. It can be done exactly how I want it. The only question is, are you the man to do it? Tio Jack ri, da mesma forma como Tuco já havia feito quando percebeu que aquele careca exalava coragem. Mais um sinal de perigo que Walter não quis encarar. Seu ego falava mais alto, e talvez uma parte ali estivesse certo. O plano conseguiu ser executado, com uma dezena de mortos no chão, e com um caminho aberto para o seu império se tornar o maior de toda a região. E com pilhas e mais pilhas de dinheiro amontoados, chegava uma hora que brincar de dono havia cansado. Por isso, ele decide se aposentar e deixa toda a operação nas mãos da Lydia. O problema é que seus sucessores não cozinhavam tão bem quanto ele, e sem o Jesse para ajudar, mesmo pedindo para que o Walter voltasse, a única forma de não perder os clientes era colocar um cara obcecado por ela e a gangue do seu tio para conter os danos. Algo que o tio era especialista, ainda mais contra quem tentasse fugir. E com os antigos cozinheiros mortos, sobra para Todd ser o novo responsável pela meta. Afinal, ele queria a garota, e tio Jack queria grana. Só que por mais que tentasse trazer resultado, a meta que planejava não tinha a mesma cor da jaqueta de quem queria impressionar. E sabendo disso, quando o tio novamente é chamado por Walter para um novo serviço, não importa o quanto de dinheiro ele ofereça. A única coisa que ele aceita como pagamento é que ele ensine o Todd a acertar na produção. Mas ele não fala isso como uma sugestão ou dando a entender que ele só iria ensinar. We want you to cook for us. Walter se sente menosprezado, tenta mostrar seu controle como se ainda pudessem ser comprados, mas agora era Jack quem mantinha a postura. E sem ver outra opção, com o Jesse à solta podendo destruir tudo que havia construído, ele faria qualquer coisa, mesmo que selasse seu destino, ao apertar a mão de um nazista. E o que é maluco é que ao combinar com Jack que a morte do Pinkman era pra ser rápida e sem sofrimento, o cara me manda essa. I respect that. There's too many savages out there. Um selvagem nem sempre se reconhece. Ele condena o que vê, mas age da mesma forma, como um que fala em proteger sua família, enquanto envenena outro. Só que é uma pequena diferença entre os dois. Que o Jack tinha seus próprios soldados. Já o Walter estava cada vez mais perdido, sozinho e prestes a ser pego por Jesse e seus novos parceiros. Por isso, em uma última tentativa, quando vê um carro se aproximando no meio do deserto, ele liga pro Jack, passa as coordenadas e manda vir o mais rápido, senão jamais cozinharia para ele. Mas quando vê quem estava no carro, sabendo que poderia ferir o cunhado, ele cancela o serviço. Seu rosto entregava sua derrota, sua mão larga a arma e sobe acima da cabeça. Seus joelhos cedem, e quando Hank coloca as algemas, faz ele se levantar e começa a recitar ali naquele momento. A única coisa que o Walter consegue encarar é o rosto de quem ele acreditava ter colocado ali, como se nada mais importasse, além de sua raiva que também era a mesma do garoto. O que causa a briga, a separação e a fé naquele que acreditava ter finalmente acabado com seu reinado. Hey, baby. I got him. Dead to rights. Prender alguém como Walter não é uma tarefa fácil, e o manter preso é ainda mais difícil, porque ele pode fazer pactos, ter aliados, até parceiros ainda piores que o diabo. Parceiros que não ligam para suas ordens, que te tiram de um carro enquanto chegam em vários, porque o destino de Heisenberg já estava selado, assim como de todos naquele deserto. Gomes é o primeiro a cair. Hank caminha de joelhos em direção à arma, mas acaba esbarrando em outro. Walter sai do carro e faz de tudo para convencer Jack. Primeiro diz que ele é da sua família, mas Jack responde que ele é da narcóticos e que isso traria problemas. Depois tenta o convencer entregando todos os seus 80 milhões enterrados naquele lugar. Só que Jack já pegaria do mesmo jeito, desde o momento que o Walter havia passado as coordenadas, tanto que até havia trazido uma pá para desenterrar
enterrar um tesouro e prestes a servir para enterrar aqueles que o levaram até ele. E por mais que tentasse pedir pro Hank implorar pela vida, a decisão de tio Jack já havia sido tomada. E seria exatamente como ele queria, com um tiro na cabeça, no meio da fala de Hank, sem nem dar chance de terminar. E com Walter no chão, os barris agora enchiam a caminhonete do tio, com exceção de um que havia separado. E quando caminha na direção do Walter, ele tenta o acordar da mesma forma que havia feito no primeiro encontro. Diz que o deixaria um barril e com a algema retirada, ele completa falando que por respeito que o sobrinho tinha por ele, era só apertar sua mão, pegar o carro, que nada de ruim iria lhe acontecer. E novamente ele aperta, mas não se retira até que Jesse fosse pego e morto bem na sua frente. Só que pro azar dele, ou dá pra dizer até pro de Jesse, Todd o convence a ver suas gravações pros federais antes de o executar. E conforme a gravação rola e Jesse vai demonstrando seu ódio ao Todd, o chamando de psicopata por ter matado o garotinho no deserto, tio Jack perde a paciência e decide terminar o serviço. Mas, novamente, ele alivia a barra de Pinkman, percebendo que seu sobrinho precisava dele para conquistar a mulher por quem estava apaixonado. E para dar ainda mais força à empreitada do sobrinho, mesmo sem precisar mais de dinheiro, ele coloca seus homens à disposição, seja para prender Pinkman em uma jaula e mantê-lo trabalhando, ou até para ir na casa da Skyler e ameaçar ela na frente da filha, caso ela decidisse entregar a Lydia. E com as metas voltando ao seu estado mais puro, a parceria era retomada e a gangue que já havia tomado todo o sucesso do outro império, agora construiu o seu próprio através de alguém que talvez ainda não tinha entendido o tamanho do inferno em que estava, porque fugir não custaria sua morte, como talvez outros chefões fizessem. Custaria daqueles que ele mais amava, sem que pudesse fazer nada, e com o aviso de que poderiam ser ainda mais cruéis. Settle down. Hey, remember, you're still a kid. Porque se Todd havia matado um garoto por apenas acenar, aquele que o ensinou a ser frio e a atirar antes de pensar, pode ter certeza que faria o mesmo independente de quem fosse, fazendo Jesse pela primeira vez aceitar calado, sem tentar fugir, reagir ou acreditar que poderia sair daquela prisão. Talvez sua única salvação estivesse nas mãos daquele que pela primeira vez começava a sair da sua própria cela, indo de um inferno isolado para a cidade onde tudo começou, se despedindo do filho, da esposa e da mentira que ele mesmo criou por tanto tempo. O câncer estava o matando, mas dessa vez ele escolheria exatamente onde seria seu fim, e para isso precisava passar em um último lugar, para ver um velho amigo, e um inimigo nem tão velho. E quando combina com Todd um encontro, um dos capangas o aguarda na entrada, entra no carro e manda ele estacionar. Só que o Walter não obedece e posiciona seu carro de outra forma. Eles o revistam, o mandam entrar, e é assim que o Jack o vê, ele mal perde tempo escutando e já ordena que o tirem dali de uma vez por todas. Mas o Walter tinha uma carta na manga, a mesma que fez ele cair e que mexe com todo cara com tanto poder: o ego. Porque basta ele lembrar que Jack lhe devia por não ter matado o Jesse e até ter o tornado seu parceiro, que Jack perde a pose. Ele fica irritado e pede na hora para que tragam um garoto ali só para esfregar na cara do Walter que ele é apenas um escravo, pedindo para que ele dê uma boa olhada, como um quadro, a obra que o Walter começou e que Jack terminava de finalizar, mas ainda tinha uma parte inacabada. A chave, aquele que fecha a porta de muitos homens, com tiros por todo lado, e talvez abra para aquele que mais precisava, se libertando das algemas e vendo Walter ter a chance de cancelar de vez o contrato, atirando na cabeça do Jack antes de terminar a frase, como tinha feito com o Hank. E quando um sai gritando desesperado, o outro fica, sabendo que seu fim, que já era próximo, ficou ainda mais inevitável quando Heisenberg, assim como fiz contigo, decidiu se aliar a um nazista.